Oi, gente, bom dia! Bom dia, 13 de setembro de 2025, sábado. Quem tá por aí, levanta a mão. Eu vou deixar essa live salva. Eu quero falar um pouco sobre o estresse, o mal do século, o mal invisível que afeta o nosso corpo e a nossa alma. Quem não está passando por um estresse, quem não está? Sociedade brasileira, infelizmente, ainda sofre com esse desgaste psíquico. Eu acredito muito que o planeta está sofrendo com isso, um estresse oxidativo. Geisa, tudo bem, Geisa? Como é que você tá? Tudo bem? Quanto tempo, né? Que bom vê-la por aqui. Que bom, fico muito feliz. Espero que as coisas estejam bem aí do seu lado, onde quer que você esteja. Tem muito tempo, acho que tem uns 8, 9 anos aí que a gente não se fala, né? É mais ou menos por aí. Tem muito tempo, muito tempo. Eu vou deixar, gente, aqui o tema só para estresse. Eu vou digitar aqui assim, para quem for entrando, né? Estresse é o inimigo da... Não é isso? Cadê? O inimigo do corpo e da alma. Isso. Estresse, o inimigo do corpo e da alma. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses dois temas que são importantes para a nossa vida. Fixar comentário. Esse tema eu fixei aqui, gente. Espero que vocês, para quem vai entrar depois, assistam, compartilhe com as pessoas que você gosta. É uma live para trazer um pouco da consciência, para que vocês entendam o que está acontecendo. Existe uma função neurofisiológica, o seu cérebro está trabalhando constantemente. Muita gente já não tem mais nem neurônio suficiente, com qualidade, um neurônio saudável. Todos os dias nascem neurônios bebês no nosso cérebro e você precisa desafiá-los com algum hobby, algum trabalho, algum exercício, para que seja até o intelecto também, ele entra nesse movimento. Então a gente está usando muita tela, tem usado situações, prazeres momentâneos. A gente chama desse movimento dopaminérgico, onde libera dopamina e você fica viciado, como a tela, por exemplo. Hoje em dia as pessoas ficam... Inclusive eu também, eu tenho me policiado porque a tela deixa a gente viciado. Então, infelizmente, se você não tiver consciência de que está demais, você vai continuar alimentando, dando esse alimento para o seu cérebro e ele não está nem aí para você, certo? O cérebro ele não entende que você está passando mal. O entendimento é sobre você, a sua consciência, a sua maturidade, a sua humildade, porque tem que ter humildade para aceitar. Se você está percebendo que está demais, comece a fazer um jejum de tela. Começa a preparar ali uns horários para poder, até horário X eu consigo, até horário Y dá para fazer. Isso tudo é consciente. Agora, se você não conseguir, aí já é um problema psíquico, já pode ter desenvolvido um transtorno das telas, que desencadeia uma ansiedade, onde você não consegue viver sem aquilo. É justamente o vício com drogas. É a mesma coisa, certo? Esse vício com drogas, por exemplo, libera dopamina e você fica viciado naquilo. E quando dá abstinência, você enlouquece. Vem a fúria, vem o desespero, vem a agonia. E você volta novamente para aquilo que libera e traz esse vício, né, que libera essa dopamina. E eu quero falar exatamente disso, desse estresse que nós estamos vivendo. Ele acaba sendo maléfico para o nosso corpo e para a nossa alma. Eu vou provar para vocês o que é que a ciência diz sobre isso, certo? Eu trouxe algumas explicações, né, para que vocês saibam o conceito de estresse. É importante, por incrível que pareça, nós precisamos ter esse pouquinho de estresse regulado. Tudo na vida que é de mais ou de menos, os extremos, vai lhe causar um dano. Então a gente precisa trazer o equilíbrio, né, dessas extremidades. Quando você não consegue dar esse equilíbrio, infelizmente você vai ter algum tipo de prejuízo, seja ele prejuízo
financeiro, seja um prejuízo físico, o seu corpo, a sua saúde mental, saúde física, um prejuízo nos relacionamentos, sua escuta não fica autêntica, você vai falar o que não podia falar. Para de ter essa longanimidade, essa mansidão que nós precisamos nos dias atuais, senão a gente se pega no tapa na rua. Hoje em dia você vai no supermercado, a menina nem olha para sua cara mais. Quem já passou, quem tá ali, uma vez vai na quitanga ali, a pessoa não tá dando nem bom dia, tá com raiva. Você vai numa farmácia, a pessoa não consegue se comunicar. Enfim, tantas outras coisas. Você chega num estabelecimento e as pessoas não te recebem bem mais. Isso aqui já é um retrato de um psique, um cérebro que já não suporta mais ver essas pessoas. A gente está falando aqui dos vínculos, da empatia, da molécula do amor, a ocitocina. A sociedade está com baixa ocitocina, entendeu? Pessoas apáticas, pessoas que já não conseguem mais viver uma comunicação social, porque o vício das tecnologias está demais. Se você não ir para um lugar, num lazer, pegar o telefone, o smartphone, deixar ele do canto e viver o lazer, viver esses movimentos mais naturais, sem a necessidade das tecnologias, você vai, daqui a 5 anos, você não vai conseguir nem falar com as pessoas que você gosta, que você ama, entendeu? É assim que funciona, é o cérebro, gente. O cérebro controla a nossa vida. Não tem jeito, ele vai controlar a nossa vida. E começa tudo daqui. Se você não acredita nisso, eu sinto muito, você vai continuar vivendo uma negação. Negar a extensão do problema, que é um mecanismo de defesa. E aí você está fora do jogo. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que é uma das minhas especializações, a ciência da felicidade, ele falou que, em uma das aulas minhas, eu me recordo, ele disse assim que o cenário atual tem acontecido tanta mudança rápida que o nosso cérebro não está acostumado a tanto movimento, a tanta tecnologia. Ele falou que tem tecnologia estocada para 50 anos. Quando a gente vê um lançamento do iPhone 17, que foi agora, né, em setembro, ele já tem um iPhone 20 e tantos. E vocês nem sabem. Porque eles estudam, deixam muito adiante. Isso vale para carro, isso vale para, sei lá, qualquer outro tipo de tecnologia, robôs, enfim, essas coisas aí. E essas pessoas na sociedade, muitas pessoas, segundo Martin, ele fala que se ela não movimentasse, entrar nesse movimento de progressão, de ascensão aí no mercado, no cenário que a gente vive, essas pessoas estão fora do jogo. Então tem muita gente que está dentro de uma bolha e vai continuar dentro da bolha. Para o Martin Seligman, mais uma vez, o pai da psicologia positiva, ele é o precursor. É como se fosse o Freud da psicanálise, entendeu? Eu tive o privilégio de ter uma aula com ele, apesar de ter sido uma aula gravada, mas foi uma aula, né, específica para o nosso curso de psicologia positiva. Foi uma aula sensacional sobre felicidade e sobre os pilares da psicologia positiva. Entendeu, gente? Então, no fundo, se você estiver nesse limbo aí, você vai ficar na bolha e você está fora do jogo. Então, o autoconhecimento é importante, o autodesenvolvimento, investir em saúde mental. Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho dinheiro para comprar um perfume importado 400, 500 reais. Aí você não prioriza a sua saúde mental. Daqui a pouco desenvolve uma compulsão por compra. E aí quando você for lá procurar ajuda, você já vai no reparo. Então o custo do cuidado é menor que o custo do reparo, certo? Eu mesmo já passei por isso. Às vezes a gente negligencia algumas coisas na nossa vida, até porque o psicólogo não é também perfeito. O psicólogo também precisa de psicólogo, certo? Para os psicólogos novos, a turma que está se formando, façam terapia, procure um psicólogo para cuidar da sua clínica, faça revisão. Você não é o sabedor, você não é a pessoa mais inteligente do planeta. Seja humilde, aceite, invista em alguém que sabe mais do que você.
Isso é real. Se você não fizer isso, você vai ficar aí nesse mundo, nesse universo que você acha que é uma verdade. Entendeu? Agora eu completo 7 anos de clínica em atendimento. Em setembro, agora, hoje é 13, dia 16, eu completo 9 anos que eu atendo na clínica, que eu comecei em 2016, lá na faculdade. Foi minha primeira paciente, dia 16 de setembro de 2016. Então, completo 9 anos de clínica. É muitos anos, muitos atendimentos, muitas causas, queixas, histórias, estações. Eu costumo falar para os meus pacientes que quando eles passam muito tempo, eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 5 anos, e eu falo para ele que nós já vivemos todas as estações e continuaremos aqui, porque deu match. Escolher um psicólogo é match, tem que dar match, senão esquece. Invista ali, faça o movimento. E inclusive a psicanálise... Deixa eu tomar meu café que eu fiz, já deve ter esfriado. Fazer psicoterapia com psicólogo como eu, por exemplo, eu trabalho com a psicanálise, psicologia positiva, eu utilizo a psicologia analítica, eu gosto de Freud como psicanalista, né? O neurologista, médico neurologista que desenvolveu a psicanálise. Eu gosto de Jung, Carl Gustav Jung, que era médico psiquiatra e desenvolveu a psicologia analítica. São precursores de teorias da personalidade que são maravilhosas, são mais profundas. Então não é todo mundo que vai querer isso daqui, entendeu? É viver essa profundidade, arrancar esses traumas que estão lá desde a infância que você nunca falou para ninguém, entendeu? Eu ouço na clínica histórias que as pessoas nunca falaram nada para ninguém, e eu fui a primeira pessoa a ouvir sobre abuso, sobre trauma, sobre rejeição, abandono, sobre injustiça que essa criança viveu na infância. E isso, essa dor, ela permanece na alma e é levada para a vida toda. Entendeu? Bom, falando de estresse, o trauma, ele influencia o nosso estresse, ok? Se você viveu uma infância com um ambiente muito esquentado, disfuncional, inconscientemente você tem um estresse aí e automaticamente você vai buscar um estresse aqui fora. É como se você problematizasse mais as coisas, entendeu? O estresse é uma reação natural do corpo, a gente não vive sem ele. Olhando para a parte fisiológica, existe um hormônio chamado cortisol. Ele é essencial para a nossa vida, ele não pode estar muito baixo, senão você para, e aí você não tem energia, não vai conseguir fazer os movimentos, entregar suas tarefas, fazer suas obrigações diárias, seja trabalho, vida pessoal, vida financeira, conjugal, estudar. Então o cortisol é essencial. Então se estiver baixo demais também faz mal. Ele não é um hormônio só vilão, certo? Mas ele em excesso, ele prejudica o seu corpo e a sua alma. E claro, a espiritualidade também vai por água abaixo, porque aí você deixa de ter fé e esperança. Então ele é necessário, mas quando é demais o corpo entra em alerta. Você fica em alerta. Qualquer situação você já está ligado, preocupado, vai acontecer, medo do futuro, como será? E isso mexe com toda a estrutura corporal. E se conecta, existe a glândula suprarrenal que fica acima do rim, o cortisol é produzido ali e ele é depositado na corrente sanguínea. Por isso que às vezes a gente tem uma crise de ansiedade, vem problemas de pele, como psoríase, desidrose. Eu tenho desidrose, gente. Quando estoura no meu corpo, vocês não fazem ideia do que acontece. Hoje não mais, porque eu tenho feito suplementações, eu tenho conseguido organizar melhor os meus pensamentos, até pela minha ansiedade, porque eu sou ansioso. Não tenho nenhum diagnóstico, nem de depressão, nem de ansiedade. Mas eu tenho um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, que a gente chama de humor depressivo. As pessoas falam, não, eu não tenho depressão, mas vive com a tristeza pertinente há anos. Um mau humor crônico. Isso aí é um humor depressivo. Isso não quer dizer que você tem um transtorno, entende?
Se eu fizer um questionário com qualquer um de vocês que estão assistindo isso aqui ou vai assistir depois, inclusive eu vou colocar lá no meu outro canal, essa live, curta lá, siga lá também, você vai ver que você pode gabaritar o questionário. Eu não tenho dúvida, só que eu não vou fazer porque eu só faço isso com os meus pacientes, certo? E aí quando você gabarita ou responde mais que 60% a 70%, você tem um humor depressivo ou um tipo de ansiedade. Eu não faço psicodiagnóstico, eu só avalio e direciono, encaminho para o psiquiatra ou qualquer outro tipo de especialidade que vá ajudar o paciente naquele momento. Então, quando você chega a esse estado em que você não consegue mais controlar esse nível de estresse, aí a gente precisa olhar para o seu corpo e olhar para a sua alma. Existe um porquê daquilo e um para quê aquela situação está acontecendo contigo, entendeu? Então esse estresse é real, é necessário, então a gente vai sempre precisar desse cortisol. E quando o seu corpo começa a viver esses alertas, o corpo fica viciado. O estresse é um vício emocional. Então, infelizmente, seu cérebro fica viciado no estresse. Tem gente que procura o caos para poder viver esse estresse que não sabe o que está acontecendo, mas tem que viver o estresse. Teve um momento da minha vida que minha psicóloga falou assim: Rodrigo, você procura... Ela falou assim, ela também é psicanalista, é psicóloga, mas usa a psicanálise como base. Ela falou assim: a minha impressão, Rodrigo, que você precisa de um caos para poder reagir. Precisa viver um caos para poder fazer um movimento de busca, de trazer a existência, de resolver. E aí eu entendo que isso era a minha infância, onde foi uma infância mais complexa. Nós precisamos e foi necessário perdoar a nossa infância, a infância doída, dolorida. Muita gente que está aqui vai assistir ainda sabe, alguém já deve ter passado por uma infância complexa, e nós precisamos perdoar os nossos pais, que foram os nossos genitores. Nós precisamos perdoar os momentos que nós vivemos, que doeu, que foi bem negativo, para que a gente consiga chegar e alcançar a plenitude. Senão você não vai alcançar. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. A ciência diz que a área que libera a ocitocina é chamada de glândula pituitária. É uma glândulazinha que libera essa molécula, que é a molécula do vínculo. Então, toda vez que eu estou magoado com alguém, tudo isso aqui tem a ver com estresse, tá, gente? Eu estou magoado com você. Aí, nesse momento, meu cortisol sobe, porque a mágoa libera cortisol. A raiva libera cortisol. E é justamente essa liberação de cortisol exacerbada que acaba diminuindo a produção na glândula pituitária, a ocitocina. Quando eu perdoo e eu libero o perdão, e eu não sinto, eu até lembro. O perdão não é a ausência de esquecimento das coisas que te fizeram ruins, né, ou mal. Na verdade, você lembra e não sente mais a dor. Então, quando eu falo da minha infância, eu não sinto mais. Entendeu? Eu sinto muito de não ter tido a experiência que eu tive hoje. Porque com certeza seria diferente. Entende? Com conhecimento. Mas foi necessário viver aquilo tudo para eu estar aqui hoje ensinando e explicando para vocês. Porque eu aprendi a me curar para curar também. Eu precisei aprender, entrar numa abordagem de teoria de personalidade para poder ajudar vocês. Quem me segue, quem ainda não teve a oportunidade de fazer terapia comigo, as pessoas, meus pacientes que eles não sabem, alguns não sabem, mas eu peço sempre a Deus, porque eu acredito muito em Deus, eu não sou ateu, sei lá, e nem olho para a ciência. Ainda bem que eu sou da psicologia positiva porque acredita na espiritualidade. A psicologia tradicional não fala nada, só fala de filosofia. Aí você sai como se fosse assim, só ciência, ciência. Só que tem que cuidar do espírito, seja lá qual for a sua religião, ou mesmo que você não tenha religião. A inteligência espiritual é uma coisa, religião é outra. Pare com esse estigma de religiosidade, que tudo é religião, tudo é religião, tudo é religião. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito.
certo? E aí esse estigma de que só a religião é a solução. Isso é uma furada, entendeu? Isso é um traço narciso que muitos líderes, seja qual for a religião, vivem e depositam nos seus filhos, ovelhas, sei lá como for, de que é só a religião a solução. Isso é uma enganação. E nós precisamos entender que eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso, às vezes, de um suplemento ou um antidepressivo para liberar serotonina. Aí você vai para a religião doente mental, vai adoecer o povo que está do seu lado, porque você não tem motivação, você está de mau humor, você está olhando ruim, ouvindo ruim. Uma pessoa com uma doença mental, ela é disfuncional e ela vai contaminar as demais. Aí se for falar de psicologia, quando leva a psicologia para religiões, por exemplo, algumas religiões, muita gente não aceita, não concorda, porque coloca aquilo ali como se fosse um problema para Deus, só Deus solucionar. Entende, gente? Quem já passou por isso? Eu vejo isso direto. Entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Então entenda que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, certo? Gente, eu não falei com vocês a cidade onde estão falando. Fala aí a cidade de vocês, me dá um oizinho aqui para mim. Eu quero ver o que vocês estão falando aqui, certo? Fala um pouquinho aqui comigo, porque eu entrei com tudo, já engatei aqui a quinta. Eu acho que foi a sexta já. Né? Eu vim aqui na clínica hoje, eu fiz um atendimento de urgência e foi necessário. E eu disse, eu vou aproveitar e vou entrar para fazer uma livezinha, deixar gravada. Nunca mais eu vim aqui, né? Fala aí a cidade que vocês estão... Olha quem tá aqui, Wagman tá aqui por aqui, tudo bem? Você tá bem? Como é que tá aí o final de semana? Entendeu, gente? A Elaine Bianca, eu já passei a vivenciar muito isso, sou do interior de Pernambuco. Seja bem-vinda, Elaine. Elaine com Y e 2 N's. Eu nunca vi. Eu tenho uma irmã chamada Elaine, certo? Elaine Alcântara. Ela é psicanalista só para mulheres. Se vocês quiserem, eu vou botar o arroba dela aqui. Sigam ela. Psy Elaine Alcântara. Ela atende online. Psy Elaine Alcântara. Eu que supervisiono a clínica dela. E a gente faz um trabalho lindo. Assim, ela precisa de supervisão. E como eu já tenho 7 anos de carreira, a partir de 5 você já pode supervisionar, certo? O bom psicólogo, no início de carreira, tem que ter um supervisor. Não tenha dúvida disso. Se você não está iniciando sua carreira e você não quer, isso é soberba. É um eu sei demais. Tem que se esforçar mais um tiquinho, porque você não é o sabedor de tudo, certo? A gente precisa ser humilde. E eu tenho gratidão à minha psicóloga, que me ajudou muito no início da minha carreira. Ela não desistiu de mim. Ela acreditou no meu potencial clínico, certo? Rodolfo Freitas, desenvolvimento é necessário, Ribeirão Preto. Seria o desenvolvimento é do externo. Quando é o nosso, é autodesenvolvimento. Tudo que fala autocontrole, autoestima, autoconfiança, autovalorização, autodesenvolvimento, aí é o que vem de dentro, que é intrínseco, né? Vem de dentro. Mas é isso aí, Rodolfo. É isso aí. Nós precisamos disso, certo? Nós precisamos desse autodesenvolvimento para suportar o estresse crônico, um estresse coletivo que a sociedade está vivendo. E se você não se ajustar, você entra nesse abismo aí sem perceber, certo? Voltando aqui, eu trouxe causas do estresse. Pressão no trabalho, aí vem metas, prazos, sobrecarga, conflitos familiares e conjugais, são exigências emocionais constantes, um cobrando do outro, principalmente quando fala de família e de um relacionamento conjugal, um namoro, um noivado, um casamento, é uma via de mão dupla, tem que estar um equilíbrio, 50% para cada lado. Conflitos familiares, observe se sua família não tem umas toxinas, você precisa dar limites,
Senão as neuroses familiares te contaminam. Então você precisa saber o que falar, ter discernimento. Tem que cortar esse cordão umbilical e viver a sua vida. Quando você casa, principalmente, você precisa construir a sua história com a pessoa que você escolheu para ser esposo ou esposa, marido, da vida. Senão você fica conectado no cordão umbilical familiar e você nunca vai sair do lugar, certo? E o seu autodesenvolvimento vai dar problema, certo? Excesso de estímulos, olha, smartphone, redes sociais e informação demasiada. Tem pessoas que se cobram tanto, tem uma autocobrança, que começa a buscar informações de tudo e qualquer lugar que está aqui, a toda hora acontece, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, bota para cima, bota para baixo, a comida não sei o que, tem que agachar, tem que fazer terapia, tem que não sei o que. A pessoa fica estressada só de ouvir tanta informação e ela não consegue fazer nada. Ela se estressa por ela mesma, entende? Então tenha cuidado com esse excesso de estímulos. E aí vem a autocobrança, que é o perfeccionismo, dificuldade de dizer não. Quando você diz muito sim, você vai desencadear estresse. Por quê? Porque aquilo ali pode lhe trazer um prejuízo de tempo, você pode se arrepender, você pode perder alguma coisa financeira, porque pode ser financeiro, você pode ter um problema com a sua família, com o seu marido, com sua esposa, porque você ajudou demais fulano, ciclano, beltrano. E isso aqui vai trazer estresse, porque o corpo vai ficar agitado, você vai pensar mais, certo? Repare, viu? Ó. Pare um exemplo aqui. Ó. Rodrigo, eu não consigo descansar. Até quando estou deitado, minha cabeça está trabalhando. Esse é o retrato de quem vive no automático, preso no excesso de exigências internas e externas. Isso aqui é muito comum eu ouvir na clínica, certo? Então, tenha um cuidadozinho aí. Sobrecarga, autocobrança, excesso, imediatismo e pressão. Isso aqui, em resumo, vai deixar você com mais cortisol, que é o hormônio do estresse, vai ficar mais vulnerável a doenças, vírus, bactérias e fungos, certo? Consequências do estresse. Primeira coisa no físico, insônia, tensão muscular, dor de cabeça, gastrite, síndrome do intestino irritado ou irritável e tantas outras coisinhas que acontecem na pele, como eu falei no início, desidrose, psoríase, urticária crônica, tudo isso vem depois por causa do estresse, certo? Isso aqui é o que acontece físicos. Em outros estudos mais profundos, tem alguns tipos de câncer, ou se não for todos, que está relacionado às emoções. E isso também vem do estresse. Quando você guarda muita mágoa, libera mais cortisol. Quando você está magoado com alguém, você vai ter raiva daquela pessoa. E a raiva, segundo a ciência, aumenta cortisol. E esse excesso de cortisol no corpo, para algumas pessoas, vai desenvolver câncer, tumores. Às vezes a mulher está tão entupida de coisa que ela não consegue liberar, que começa a aparecer tumores nos seios, ou seja, no útero. Entendeu? Esse povo calado tem mentes barulhentas. Quando você vê uma pessoa muito calada, a mente não para. E aí esse não parar, o corpo vai reagir. Freud dizia que aquilo que você não, a dor, o sentimento que você não verbalizasse, ele se tornava uma doença, virava uma doença. E é real. Eu creio que alguém aqui que está assistindo ou ainda vai assistir já passou por isso. Euzinho já passei no início do ano. Foi terrível. E aí vem os emocionais, que é a irritabilidade, desânimo, tristeza, ansiedade, depressão. Porque muito cortisol também vai influenciar o quadro depressivo, porque ele vai desregular todo o seu sistema imunológico, a tireoide, que ela organiza todo esse movimento sobre vitaminas, minerais, aminoácidos, engorda, se emagrece, isso vai desregular tudo, certo? E o custo do reparo vai ser maior. E aí vem também os relacionamentos. Eu falei dos emocionais. Eu estou falando das consequências. Os relacionamentos, menos paciência,
explosões emocionais e distanciamento afetivo. É justamente aquilo que eu falei no início sobre o excesso de cortisol vai diminuir a ocitocina, que é produzida, ocitocina no cérebro, na glândula pituitária, e o cortisol sobe na glândula suprarrenal, que fica acima dos rins. Certo, gente? Estou explicando aqui para vocês entenderem que é o nosso corpo. Não é conversa para boi dormir, não. Nem lorota para encher linguiça, não. Certo? É ciência. E tudo isso afeta o nosso corpo e vai também afetar os nossos relacionamentos. Mais uma consequência desse estresse: espirituais e existenciais. Sensação de vazio, perda de propósito. Às vezes eu pergunto para você qual o propósito da sua vida? Coloca aí no papel, tenta responder. Eu já vi vários pacientes me falando que não tem e não sabe. Simplesmente não sabe. E aí nós precisamos organizar a vida, o sentido desse propósito, apesar de ser uma palavra singular, mas ela é plural. O conceito de propósito é direção, sentidos, melhor dizendo, direções, sentidos. Quando eu falo qual o propósito do Rodrigo, tem muita coisa. É muita coisa nesse propósito. Propósito não é somente, eu tenho um propósito de ganhar um carro, ou sei lá, passar na faculdade. Aí é só uma direção do propósito, certo? Eu costumo fazer uma roletinha de propósito para os meus pacientes, mas isso é para os pacientes, certo? E aí você começa a discutir esse vazio, é a existência de a ausência da esperança, das emoções positivas. Você fica desesperançoso, começa a desenvolver muita negatividade, você vai entrar no modo reclamação, que é outro vício emocional. E aí, com o tempo, você não consegue mais se conectar com o divino. Esse ser superior que liga você a ele. Isso aqui é inteligência espiritual. Conecta com a fé. Cientificamente, essa conexão sara traumas, dores emocionais, fortalece as nossas emoções positivas. Entende, gente? Então cuide também da vida espiritual, seja lá do candomblé, umbanda, quimbanda, evangélico, católico, espírita, budismo, o que você quiser, da natureza, xing xing, o que você quiser. Mas cuide da sua vida espiritual, certo? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, você siga o que você é e pronto, acabou. Mas não deixe de cuidar. Fortalecer esse divino aí dentro, certo? Vai ter hora que só vai ser você e o divino. E pare de se colocar na posição de vítima, esperando as pessoas ter piedade de você, certo? Você vai morrer nisso daí. Isso aí acaba com sua vida. Levanta esse negócio, muda esse discurso aí, saia desse vitimismo. As pessoas não me amam, não me querem, tô aqui, aí não me ajuda, não sei o que. Você vai morrer desse jeito. E não é assim que funciona a vida. Entendeu? Procure, se está muito ruim, procure ajuda. Certo? Se não tiver dinheiro para pagar psicólogo, vá no CAPS. Lá tem um psicólogo que é do SUS. É mais complicado, mas tem. Certo? Ou procure um psicólogo que acabou de se formar. Eu cobrava R$50 no início. Eu cheguei a cobrar R$25, gente. Não tenho vergonha de falar, não. Diziam assim, você é doido? Você é maluco? Desvalorizando sua profissão, eu disse, não sou maluco, não. Eu fiz de graça. Vocês não fazem ideia de o quanto eu aprendi a atender paciente de R$25 a sessão. O quanto eu aprendi a atender pacientes de graça. Vocês não fazem ideia. Entendeu? E eu não me arrependo, faria tudo de novo. E aí chega o momento de você valorizar e ter o seu valor. E é exatamente isso daqui. Certo? E aí vamos falar assim, eu falei das consequências: insônia, dor, irritabilidade, vazio, desgaste. São palavras-chave para que você entenda o que acontece quando esse excesso de estresse vem aí afetando sua vida. O caminho do enfrentamento desse estresse, porque a gente precisa entender que depois que você sabe o conceito, entende as causas, as consequências, eu sempre trago para vocês um direcionamento. Então agora vai um direcionamento, certo?
O autoconhecimento através da terapia, porque a gente trabalha o autodesenvolvimento. Nós vamos falar comigo, eu, Rodrigo, as minhas teorias, ou melhor dizendo, as teorias que eu utilizo. A gente analisa traumas infantis, eu olho o agora para a gente resolver, né, uma questão de agora, mas sempre com olhar na infância, com olhar na figura paterna, com olhar na figura materna, seus irmãos, seus avós. E através disso daqui nós conseguimos fazer um mapeamento e analisar tudo que você está sentindo agora. O inconsciente que guarda as nossas informações infantis, ele não dorme. Ele não é domesticável. Falo isso direto. Mas ele volta em sonhos, lapsos, sintomas. Às vezes você está sentindo tanta dor emocional. Tem dias que eu fico com um humor extremamente depressivo. A minha esposa sabe disso. Ela sabe. Meu paciente não percebe. Eu atendo, vou aqui e vou embora. Mas quando encerro o dia eu estou péssimo, mal. Mas ninguém sabe. Porque eu também sou ser humano e eu tenho as minhas adversidades. E tenho lutado constantemente para resolver, para solucionar. E é isso, a vida em si, gente. Tem esse filme maravilhoso no YouTube, A Vida em Si. Quem quiser assistir, é um filme terapêutico, fala de terapia, fala das histórias dos nossos antepassados. É maravilhoso esse filme, tem um drama, uma bela reflexão. É um pouquinho tenso porque tem umas cenas assim, eu não vou falar spoiler não, quero que você assista. A Vida em Si. Quem quiser escrever aqui para outras pessoas verem, A Vida em Si. Tá no YouTube de graça, eu já indiquei aqui para vocês. Certo? Então todos nós temos problemas. Mas nós somos responsáveis para buscar o melhor para solucionar esses problemas. E não responsabilizar ninguém, certo? O que aconteceu lá no passado, fica no passado. Você não é museu e perdoe o seu passado, perdoe. E quando você não perdoa seu pai e sua mãe, você está sendo ingrato, ingrata. Porque o óvulo, segundo a ciência, o óvulo da sua mãe escolheu o esperma do seu pai. A ciência descobriu que não é o esperma que entra primeiro, lá, pá, entrou, não. É o óvulo que escolhe. E você que está assistindo e ainda vai assistir, você foi o escolhido. Então valorize sua vida. Então se você não tem nada de gratidão pelo seu pai que te bateu uma vez um monte de coisa, se você não consegue perdoá-lo e nem ver, olhar para ele com compaixão, porque ele ainda continua sendo a mesma coisa, mas agradeça, mesmo que seja para você, ou para o vento aqui, para Deus, seja lá. Agradeça por ele ter sido a influência para entrar no óvulo da sua mãe e gerar você, certo? Quando você fala mal do seu pai porque ele fez mal com a sua infância, você está sendo ingrato involuntariamente pela sua produção. Ingratidão à própria vida. E ingratidão é miséria, é disfunção, é tristeza, sofrimento, mágoa, raiva, é tudo ruim. Ixi, é uma coisa horrorosa. Então cuidado com a ingratidão, que é o princípio de miséria. É o princípio de infertilidade. Seja grato pelo que você tem, não pelo que você ainda não conquistou. A ciência estudou que a gratidão, nessa glândula pituitária que eu falei para vocês no início, que é que libera a ocitocina, a gratidão pelo que você tem libera a ocitocina. Só de você agradecer. E a experiência científica foi o caderninho da gratidão, com milhares de pessoas que agradeciam todos os dias alguma coisa no caderno. Elas começaram ruim, deprimida, ansiedade, triste, negativa, e o final do resultado dessa experiência científica, alegria, posicionamento, pertencimento, agradecido. Às vezes até pelo... Eu tenho tanta coisa para agradecer. Se eu for começar a agradecer... Tem muita coisa para eu resolver. Tem um monte de coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que também tem um monte de sofrimento, um monte de coisa. Família, problema financeiro. Tem um monte de coisa. Mas eu tenho coisas para agradecer. Entendeu? E eu agradeço. Eu dou graças ao meu pai ter transado com minha mãe
e o sêmen dele, o espermatozoide dele entrou no óvulo da minha mãe, e é isso que vocês estão vendo aqui. E um dia eu fui um esperminhazinho lá que juntou lá com o óvulo e fecundou e foi parar na parede uterina e nasceu o Rodrigo. Eu nunca falei isso para minha mãe e para meu pai, mas eu sou grato, eu aprendi com os meus pacientes, com os estudos, que nós devemos agradecer. E se você não fizer esse trabalho, sua vida vai dar cheio de problema. É tanta coisa que acontece, então tenha muito cuidado. Inclusive, você não vai ter conexão com o divino, porque o divino é pai. Então, se você tem problema com seu pai, você vai ter problema com o divino. Você não vai acreditar nele, ok? E eu falando do autoconhecimento pela terapia, continuando esses caminhos do enfrentamento, do estresse, psicologia positiva, conquistar as pequenas conquistas, olhar suas forças, suas virtudes, trabalhar a gratidão, praticar o mindfulness, que é a atenção plena, o focar na semana. Eu digo para todos os meus pacientes, nós precisamos viver, eu e você, porque nós estamos conectados. Eu me conecto com todos os meus pacientes. É uma via de mão dupla, é um infinito. Enquanto ele estiver aqui, eu estou conectado com ele. Às vezes eu estou, gente, tomando banho, eu lembro de um paciente específico porque eu preciso lembrar para falar na sessão que ainda vai acontecer. Eu não consigo desligar 100%. Hoje, quando eu acordei, eu lembrei de uma paciente que eu preciso mandar uma mensagem. Isso é assim. Então eu estou conectado, certo? E aí nós precisamos viver a semana. Isso é psicologia positiva. Viver o agora, se preocupar com o futuro ou com o que passou, vai gastar energia, você vai ficar mais estressado e o seu agora você não tem energia psíquica nenhuma para solucionar as coisas, certo? Vamos viver por semana. Esses dias uma pessoa falou assim, aquele negócio lá daqui a 2 meses, Deus me livre pensar daqui a 2 meses. Eu estou vivendo até sábado, que é hoje. Aí vou viver amanhã. Eu não estou nem olhando segunda-feira. Gente, é sério, eu nem sei. Segunda eu sei que eu tenho um paciente, mas eu não estou nem olhando segunda. Eu preciso viver o agora. É a melhor coisa. O dia de hoje por si só já lhe traz uma preocupação. Então pare de se preocupar com o futuro e com o que já passou, que não tem mais solução. Ah, mas foi assim. Continue remoendo, ruminando igual a vaca, né, que fica mastigando a noite toda lá o capim. Continue. Você vê, ressentimento é dor, sofrimento, é acúmulo de mágoas, raiva, entendeu? Perdoar, gente, não quer dizer que você tem que ficar do lado da pessoa não, velando ela não, viu? Você perdoa, quando se encontra, ok, tá tudo bem, se tiver encontro com família, ok, mas você tem que tocar a sua vida, entendeu? É assim que funciona. E mandar liberação de perdão para a pessoa, libero, que essa pessoa seja feliz, que ela fique bem, desejo o melhor para ela e acabou. É assim. Cuidados com o corpo, exercícios, respiração, que é aquela do diafragma, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Eu até tenho elas ali quando o paciente está muito ansioso. A figura, né? É importante a gente trabalhar essa respiração. Tomar bastante água. O corpo precisa de líquido. Para vocês que não bebem água, afeta, você fica mais vulnerável ao estresse. Você fica mais sensível. O cérebro, todos os nossos órgãos, desde a pele até o cérebro, precisa de água. Nós precisamos tomar bastante água. Às vezes você tem uma constipação porque não tem água. Às vezes você está com dor de cabeça porque não tem água. Às vezes você tem um mau humor, ou perdão, melhor dizendo, um mau hálito porque não tem água. Eu vou falar mais para você. Você sabia que você que não toma água, o corpo precisa de água, ele vai pegar água das suas fezes. Vou falar mesmo para vocês terem vergonha nessa cara e começar a tomar água. Entendeu? E aí essas fezes vai para a pele. Por isso que tem pessoas que têm um cheiro um pouco mais forte. Muitas vezes é a água das fezes que o corpo está precisando e ela vai ter que pegar. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei assustado. Eu disse, Deus me livre, não tomar água. Se eu já tomava, agora que eu tomo. Entendeu?
Então aprenda, viu? Isso é ciência, não estou inventando não. Vá procurar pesquisa aí, pra você ver o que é que acontece. Aí depois você fica aí com um monte de problema no corpo. Não é só comer, dormir, exercitar, sei lá, suplementar. Tem que tomar água. Essa boa alimentação entra água. E ter pausas conscientes. Limites saudáveis. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Não se sinta culpado. A raiz da dificuldade de dizer não é o medo de ficar só, o medo de ser rejeitado, o medo do abandono inconsciente. Muita gente diz sim demais para aquela pessoa ficar do lado, porque se ela sai, se ela não está aqui, às vezes a pessoa é toda craquelada, arrebentada, fala mal de você, mas você desenvolve uma dependência emocional dela e tudo que ela pede você faz. Depois você vai ficar estressado, preocupado, certo? Espiritualidade, fé, oração. Faça seu devocional. Se você é da casa, reze. Se você gosta de meditação, medite. Se você é cristão, evangélico, ore. Chame, se é do candomblé, bate seus tambor. Faça o que for, as mandigas. Seja lá o que for, pratique a sua espiritualidade. Se você não tem religião, pense num Deus aí. Se você é ateu, por exemplo, o Deus é você. Se você tiver capacidade de te ajudar, peça a seu Deus para te ajudar. Certo? O ateu fala que não tem fé. Tem fé nele. Tem fé sim nele, que eu sei que é. É a fé do ateu, é nele mesmo. Eu que consegui, eu que fiz, eu que construí, é nele. Então o Deus é esse Deus que você tem. Enfim, é isso aí. Eu já tive um atendimento que o paciente era ateu há muitos anos. E eu falei dessa forma, eu lembro, essa pessoa nunca mais voltou. Porque eu confrontei e o Deus do ateu é você. Então se você tem capacidade de te ajudar, se não tem, você precisa buscar a outra ajuda. Além disso, você precisa, essas práticas de oração, reza, tal, cuidar da vida espiritual, vai desacelerar a mente e nutrir a sua alma, é onde estão as nossas emoções. É corpo, alma e espírito. Os três se integram. A psicologia positiva ela colocou mais um pilar, que é o intelecto, que é o estudar. Você também precisa estudar. Mas se você não tiver com condição de estudar por causa da demanda de trabalho, sei lá, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, tal, não estuda agora, gente. Vai ler um livro. Ou ler um capítulo de um livro. Ou ouvir um podcast que vai te ensinar ou assistir uma live como essa. Mas não deixe de estudar, certo? Gente, eu sou discente do curso de nutrição. Eu resolvi estudar nutrição para trabalhar na nutrição funcional e fitoterapia, onde eu vou também pedir os exames aos meus pacientes e eu vou integrar, a minha clínica vai ser integrativa. Eu vou trabalhar a parte emocional e também a parte física, é o corpo e a alma, certo? Com integração da suplementação. Eu não vou me especializar em nutrição clínica, que é as dietas, né? Eu não quero isso não. Essa parte aí não vai ser, não é desse. Eu quero passar a suplementação para diminuir a ansiedade, melhorar o humor, trabalhar a parte intestinal. Enfim, cuidar desse corpo interno para que você tenha qualidade na escuta e na fala. Para que o seu sistema sensorial tenha qualidade até na terapia. Tem gente que está todo arrebentado, não consegue nem me ouvir direito. E aí não consegue se autodesenvolver. E aí, nesse sentido aqui do caminho, autoconhecimento, limites, pausa, gratidão, equilíbrio e espiritualidade, certo? E aí, falando para a gente encerrar, o estresse não é uma questão somente mental, ela também afeta o corpo, e se afeta o corpo, nós precisamos cuidar disso com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, para que isso não seja um problema a mais na nossa vida. Organizando aqui dentro, o coração e o cérebro eles se comunicam, eles estão conectados o tempo todo. Aqui fora as coisas ficam melhores, entendeu? Você não tenha dúvida disso, certo? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham um sábado maravilhoso.
Quero agradecer a todos que participaram, as pessoas que ainda vão assistir. Manda aqui um oizinho, sempre responda, faça um comentáriozinho. Rodrigo, obrigado pela live. O algoritmo ele acredita nessas interações, certo? O movimento, a vida em si, o filme. Perfeito, foi a Maria de Fátima e a Ubiracira. Ubiracira, tudo bem você por aqui? Como é que você tá? Elaine também, a vida em si. Esse filme é lindo, viu, gente? Traz muita reflexão sobre a nossa vida e sobre os nossos pais, os nossos avós. Eu vou falar só uma coisa, certo? No final do filme tem um personagem que eu não vou falar quem é. Ela diz assim, ó: no fim nós somos um pedacinho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisa, e nós não sabemos e nem soubemos o que eles passaram. E o filme vai retratar tudo isso. O filme é maravilhoso, maravilhoso. É um filme que eu indico que merecia Oscar, da psicologia. Lene Cardoso, que bom cair nessa live. Estou fazendo há 21 dias a meditação de gratidão. Você não faz ideia de como vai melhorar. A gratidão é pelas coisas que nós já temos. Sonhos é aquilo que a gente ainda quer ou deseja realizar, né? Um sonho. Então você pode agradecer pelo que tem e sonhar com as coisas que ainda você precisa. Isso aqui, gente, faz parte até do propósito de vida, certo? Lene falava: tratava meu pai mal, depois que aprendi a respeitar a ordem dele na família, minha visão mudou totalmente sobre os comportamentos de antes. Exatamente, nós precisamos aprender a ser filho. E eu aprendendo a ser filho no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, quando eu me direciono a Deus, eu me posiciono como filho. Humildade, menor. Não faz mal ser menor para o nosso pai. Ele é o superior, ele tem soberania sobre nossa vida. E esse se sentir pequeno é humildade. E aí quanto menor você for na espiritualidade com o Deus, o divino que você acredita, mais sucesso você vai ter e fortalecimento na sua inteligência espiritual. E isso é benéfico para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e espiritual. Certo? A Rose falou, perdão é libertador. Deixa eu tomar uma água, né? Eu falei tanto. Confronto inibe. Certo, gente? Feliz em ver vocês aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique bem, viu? Aproveita aí o final de semana. Como eu falei para minha paciente, tem um sábado maravilhoso, porque a gente precisa trazer à existência as palavras positivas. Nós não somos perfeitos, às vezes a gente erra, às vezes fala uma palavra que não era para ter falado, mas renuncia a palavra, depois torna a trazer a palavra positiva à existência. Obrigado, Ludmila, obrigado, Maria de Fátima. A Liane assim, né? Liane também, obrigado. A Elane com Y e 2 N's também por aqui. Certo? Espero que vocês, a Bia, a Viviane, fiquem bem, viu? Fiquem bem. Aproveite, se quiserem assistam de novo a live para decorar, né? O cérebro precisa aprender algumas coisinhas novas, tá bom? Cuidem de vocês, cuidem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Tá certo? Um forte abraço. Nos encontraremos em breve, tá bom? Eu já vou preparar um outro tema aí. Isso aqui estava preparado desde a semana passada. E aí, como foi muito corrido na clínica e eu não consegui fazer, eu tenho preferido fazer as lives de manhã, mais cedo. O final eu estou chegando muito cansado e para entrar na live cansada não dá. Eu prefiro fazer de manhã. Então, provavelmente eu faço aí em breve mais um tema que vai ajudar vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Certo, gente? Um beijo para vocês e até breve. Até breve. Tchau, tchau.